Bom dia! Hoje é terça-feira, 19 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Na próxima quinta-feira, começa oficialmente a estação mais quente do ano. O verão só termina em 20 de março do ano que vem. Com a previsão de dias muito quentes, muita gente escolhe a praia como destino certo. Mas a exposição ao sol e também ao tempo nublado requer cuidados especiais para evitar o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% dos tumores malignos no país. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o dermatologista Antônio Dargan. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, principalmente ao lado do Dr. André Perdicares, uma das maiores autoridades da cirurgia oncológica aqui da nossa região. E também o oncologista e cirurgião André Perdicares. Doutor André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Isso aqui se torna um púlpito. Tá? É verdade. E eu quero dizer já um bom dia a todos e um feliz verão. Um feliz verão. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988 77 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Eu disse na introdução do programa que muita gente escolhe a praia como destino certo. Nós estamos numa região muito praiana, né? E a gente está aí com uma temporada de verão que também começa essa semana, com esquemas especiais para receber os turistas. As nossas praias vão estar lotadas, mas a pergunta que eu faço é: as pessoas já estão mais conscientes da necessidade, da importância de usar o filtro solar, não só na praia, como também em dias que não está muito sol, por exemplo, com mormaço? Estão mais conscientes? Por favor. Eu acho que ainda falta bastante, né? A nossa população demora um pouquinho, né, para se conscientizar das coisas. Por exemplo, os dias com menos sol, com menos luz visível, né, tem o famoso mormaço, né? Mormaço. A radiação ultravioleta nós não enxergamos, né? Então, às vezes as pessoas acham que porque não está o sol, aquela luz visível, não precisa passar o protetor solar, né? E o filtro solar ele deve ser de uso contínuo e não somente quando nos expomos mais intensamente, né? Os efeitos da radiação eles são acumulativos, crônicos, né? Retroativos e acumulativos. Com o passar do tempo? Com o passar do tempo, as pessoas vão desenvolver, né, as lesões de pele, os pré-cânceres e os cânceres de pele em função dessa exposição inadequada e sem a fotoproteção adequada. Doutor André, as pessoas sabem usar o filtro solar? Uma das coisas que eu gostaria de acrescentar é em respeito à informação, antes de responder a sua pergunta diretamente. A informação para se transformar em conhecimento e conhecimento em atitudes é um vácuo muito grande. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia em relação ao câncer, de uma maneira geral, em especial ao câncer da pele, é uma falta de informação, inclusive, para a utilização dos chamados filtros ou protetores solares, né? Uma grande parte do que se fala sobre o filtro, muitas vezes é entendido como, eu usando o filtro eu estarei totalmente protegido. Infelizmente, isso não é verdade. O câncer que eu vou desenvolver fundamentalmente, talvez até os 70, 60, 50 anos de idade, é o sol que eu apanhei de forma inadvertida até na minha juventude. Então, eu acredito que hoje a população ela tem que estar muito atenta às questões de proteção. Olha, nesse verão, plante uma árvore e adote uma sombra. Por quê? É verdade. Porque, na verdade, o quê? Você tem os raios ultravioletas, conforme o Dr. Antônio falou, que são invisíveis. O UVB, por exemplo, causa o câncer, porque ele muta fundamentalmente bases muito íntimas da pele. E o UVA, certo? Causa o envelhecimento, né? E a partir desse momento, a conjunção de fatores, a falta
de protetores solares que realmente possam... Protejam, né? Porque uma série de testes já demonstrou que muitos dos protetores solares que nós temos hoje em dia não são aquilo que eles estão propagando. E como que a pessoa pode saber qual é um bom filtro solar? Existe. Nós temos o doutor Antônio, porque as pessoas não costumam ir ao dermatologista. É verdade. Elas só vão, por exemplo, ao dermatologista quando acontece alguma coisa, mas queda de cabelo, parece pele, uma manchinha no rosto. Certo? São coisas que muitas vezes para nós leigos possa parecer uma coisa que é insignificante, mas você olhando, certo? Os tipos de pele que nós temos 16 tipos de pele, fundamentalmente, eu acho uma coisa incrível. Aliás, a pele é o maior órgão sensorial, sexual, comunicacional, certo? E nós não damos a mínima para as transformações que podem ocorrer ao longo da nossa vida. Por exemplo, sabemos que a pele do rosto é 100 vezes mais fina que a pele do braço. Quais são os cuidados que nós temos? Qual é o pH, se é alcalino, se é ácido do sabonete que nós utilizamos? Né? Então, a partir de um momento em que a gente não tem esse processo educacional, não digo para câncer. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Certo? É uma questão política. Você colocou os números, eu vou ser bastante breve. Esses números são... vamos dizer assim, entendidos. Por quê? Existe muito mais câncer do que isso. São subnotificações, né? Nós não temos, inclusive, registros em base populacional, registros em base hospitalar, ou mesmo os laboratórios de análise clínica, patologia, que possam fornecer informações factíveis para que a gente possa tomar resoluções em cima desses números. Certo? Agora, só para finalizar, você falou em 30%. Nós temos muito mais, mas, na verdade, você já ouviu falar de algum genérico de protetor solar? Não. Não? Mas nós temos para o diabetes, nós temos para as cardiopatias, né? Uma série de coisas, mas a pele, nada. Então, eu acho que é uma questão que vem do berço, né? Da criança, do jovem, né? Formar nas escolas seria uma alternativa para que esse cenário, em médio e longo prazo, se torne diferente? Doutor? Todo o processo educacional é válido e deve ser levado em conta na evolução de um povo. Certo? Se as pessoas fizessem seus dejetos no lugar adequado, certo? Pusessem lixo no lugar adequado. Consumissem menos lixo. Você está entendendo? Não fumassem, pelo amor de Deus. Soubessem dar e receber amor. Nós estamos num país em que realmente hoje muitas das coisas são resolvidas no tapa. Sim, a intolerância tomou conta, né? Sim. Certo? Então são coisas que hoje em dia parecem não estar relacionadas, né? Mas estão totalmente ligadas. Mas estão totalmente ligadas. Totalmente. O ser humano é um conjunto de ações e de reações. Só para complementar, em relação ao fotoprotetor, até há algum tempo atrás, por exemplo, os filtros solares, eles eram destinados só para a filtragem da ultravioleta B. Sim. Então, há pouco tempo, há alguns anos, a comunidade europeia colocou a importância de se colocar o anti-ultravioleta A, que é o PPD. Né? Sim. Uhum. Então, hoje foi padronizado, né, há alguns anos já está padronizado para a comunidade europeia e pela Anvisa também, que um bom protetor solar, ele deve ter uma proporção de 3:1, na filtragem ultravioleta B e ultravioleta A. Então, se eu tenho um FPS, né, que me diz respeito à ultravioleta B, 60, por exemplo, eu tenho que ter por volta de 20 de PPD, que é o que faz referência à filtragem ultravioleta A. E isso sempre está descrito no rótulo? Isso está descrito no rótulo. Hoje deve estar descrito no rótulo. Então, se eu tenho um FPS 60, eu tenho que ter um PPD de 18, 20 aproximadamente. Então, quem compra filtro solar, quem vai numa farmácia, precisa estar atento. Precisa estar atento. Não só ao preço, porque muita gente, às vezes, busca o mais barato, sem se preocupar novamente, como disse o doutor André, com a pele, né? Com a saúde da pele. Por exemplo, antes de utilizar um filtro, qual é o tipo da minha pele? É uma pele oleosa? É uma pele seca?
eu vou usar que tipo, né? Que formato, ele vem em pomada, ele vem em creme, ele vem em spray, certo? Que tipo de protetor solar. Então, quantas vezes eu preciso ao longo da minha vida ir a um dermatologista? É como um médico, né? É um médico. O dermatologista, ele é o médico da pele, né? É do maior órgão. Do maior órgão, né? Tem o coração, a gente se preocupa com o coração, com os olhos, com os ossos, mas com a pele a gente acha que a pele vai dar conta sozinha. De quanto em quanto tempo uma pessoa precisa buscar o dermatologista? Então, como bem o doutor André acabou de dizer, assim, depende do tipo de pele, o fototipo, né? Nós temos 16 tipos de pele, nós temos uma miscigenação muito grande no nosso país, né? Então, quanto mais clara é a pessoa, olhos claros, a composição clara, é uma pessoa que tem mais predisposição a algumas patologias de pele. Então, deve procurar com mais frequência. Mas, em média, se o paciente conseguir fazer 2 consultas anuais, a cada 6 meses? A cada 6 meses, um paciente de baixo risco, acho que está bastante razoável, né? Quem tem maior predisposição ao câncer de pele? Existe essa definição? Existe, sim. As pessoas, então, de composição clara, né, de fototipo baixo, que nós chamamos, assim, tem uma classificação de Fitzpatrick, né? Tipo eu, branquinha assim, bem branquinha. Então, mas você tem os olhos castanhos, o cabelo castanho, você vê que é uma pele morena clara, né? Então, uma pele que a gente consegue controlar bem, com uma exposição adequada, fotoproteção. Agora, tem pacientes muito branquinhos. São aqueles pacientes que nunca se bronzeiam, praticamente sempre se queimam na exposição ao sol, as mínimas exposições ao sol. Então, esse é um paciente que tem uma predisposição maior. E se esse paciente trabalha ao sol, por exemplo, na construção civil, ou um carteiro, por exemplo, as pessoas que, né, um oficial de justiça, as pessoas que estão sempre mais expostas tem o efeito acumulativo da radiação ultravioleta. Então, essas pessoas estariam mais predispostas ao câncer de pele. Né? Criança tem câncer de pele, doutor? Pode ter. Existem alguns fatores genéticos que precisam ser considerados também, certo? Existem heranças familiares, certo? Nós temos, por exemplo, algumas mutações chamadas recessivas, ou seja, que não são tão dominantes, por exemplo, o xeroderma pigmentoso, que é uma doença que ocorre, por quê? Por uma falta, graças a Deus, a capacidade de regeneração nossa, do DNA, ou seja, do genoma, do código genético, ela é grande, né? Senão nós teríamos tumores ambulantes. É né? Verdade. Então, o xeroderma pigmentoso, ou os albinos também, pessoas, né, que têm falta de pigmentação, elas são capazes de desenvolver, muitas vezes, uma diminuição da velocidade de reparação do DNA, do genoma, né, que vem os raios ultravioleta, alteram o genoma. O organismo reconhece aquilo como uma alteração, pode tentar corrigir. Se ele não consegue corrigir, ele determina o que a gente chama de morte celular programada, certo? Em termos científicos chamada apoptose. Se ele não conseguir, a mutação progride e aí nós temos o tumor, que muitas vezes leva anos para se desenvolver. Anos, certo? E hoje em dia, na teoria moderna do câncer, nós temos que considerar que existem células mais suscetíveis do que outras. Fundamentalmente, são as células-tronco chamadas, que são capazes. Por que nós não temos tumor na ponta do nariz e não temos tumor em outro local? Porque ali existe já uma predisposição na evolução do ser humano. Então, todo cuidado é pouco, certo? Eu acho que, desde criança, em primeiro lugar, nós temos que ter bons hábitos, né? Isso inclui tudo, né? Alimentação. Tudo. Alimentação também, antioxidantes, vitamina A, certo? Mas nada em excesso. Por exemplo, o sol é o maior gerador de vitamina D, né? E existem pessoas que têm falta de vitamina D no organismo porque não tomam sol, não estão expostos ao sol. Mas há um horário específico para essa exposição. Esse horário é um horário que as gatas não vão. Nem os gatões, certo? É verdade. Porque você sabe que das 9 ou 10, alguns autores, até as 16 horas, certo? Que é a hora dos gatões e das gatinhas na praia, certo? É um momento extremamente perigoso. Certo? Então,
Não que você vai apanhar sol à noite, né? Sim, sim. Mas você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Ah, mas eu fiquei debaixo da barraca. Tudo bem, penetra. Ah, eu fiquei protegido. A luz refletida na água ou refletida na areia. Na areia. Então, hoje em dia, as campanhas, entre aspas, elas devem ser substituídas por programas Sim. educacionais, né? Nós estamos num país tropical. Nós estamos numa faixa em que o Sol penetra quase que perpendicularmente entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. É verdade. Certo? Nós somos um país tropical, onde a beleza se espelha pela capacidade que nós temos de sermos mais moreninhos, né? O que está errado, né? O que está bastante errado. E só para complementar, nós temos alguns tipos de tumores de pele que precisam ser considerados. O mais importante e o mais comum, certo? Entre aspas, importante, não tão somente pela gravidade, né, de que é um câncer, mas é o carcinoma basocelular, seguido do espinocelular. E depois nós temos o famoso melanoma. E isso é uma coisa que precisa ser considerada com muito cuidado. A gente vai falar dos tipos de cânceres mais especificamente no próximo bloco, mas antes eu queria perguntar para o doutor Antônio, o que é o ABCD da pinta? Então, ABCDEF, né? Então, assim, são regras, né, que nós temos assim, para facilitar a identificação de um névus ou de uma pinta perigosa, né? Então, o A, ele faz referência à assimetria, se a pinta ela é simétrica ou assimétrica. Quando nós passamos um traçado vertical e horizontal, nós temos que ter 4 quadrantes mais ou menos semelhantes, né? Então, quando a pinta ela é assimétrica, ela chama a atenção. Chama a atenção. O B faz referência às bordas dessa pinta, né? Se essas bordas são bem delimitadas ou se elas são entalhadas, se a borda ela é mal definida, forma algumas irregularidades, um formato meio ameboide, que a gente chama, né? É uma pinta mais perigosa. O C é referência à cor. Então, quanto mais homogênea é a cor da pinta, mais tranquila seria essa pinta. Quando existe um mosaico de cores, ou uma cor mais escura inicialmente, depois ela começa a ficar um pouco amarronzada, ou mais clara, mudando de cor, formando um mosaico mesmo, é uma pinta que traz um pouco mais de risco. De atenção. O D é em relação a diâmetro, né? Então a gente considera até 6 milímetros uma pinta com baixo risco, acima de 6 milímetros uma pinta de risco maior. O E seria em relação à evolução, né? Então é uma pinta que está bem por esses parâmetros, de repente ela começa a mudar de cor. É aquela que tem que ficar em observação. Isso, exatamente. Por isso que ainda é importante, frequente, o dermatologista. Exatamente, porque assim, essa visão é uma visão muito técnica. Às vezes o paciente não consegue enxergar, né? Claro. E nós temos alguns equipamentos, dermatoscópio, as próprias lentes de aumento. E o mais importante não é nem tudo isso, é a visão treinada do profissional. Claro. Né? E a gente brinca que tem o F também. O F seria os antecedentes familiares, né? Aí que o doutor Perdicaris acabou de comentar, né? A predisposição genética de cada um. Então, com essa regra, a gente consegue estabelecer um risco maior ou menor. Porque às vezes tem uns pacientes que têm múltiplas pintas, múltiplos névos, e isso se torna bastante complicado. Então nós brincamos assim para o paciente fazer o autoexame, assim como tem o autoexame da mama, não é? Exato. Então o paciente vai ao espelho e ele vai olhar aquelas pintas e ele tem que identificar, que a gente brinca, o patinho feio, né? Se ele identificar uma pinta que está muito diferente das outras, é um momento de ele procurar um profissional para verificar se essa pinta pode ser um câncer ou não, né? Não deixar para amanhã, Não deixar para amanhã. De jeito nenhum. Até abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. Parentes e amigos da tia e sobrinho que morreram atropelados em Santos no fim de outubro pedem justiça. O acidente aconteceu no bairro Jabaquara. O motorista, menor de idade, que fugiu e abandonou o carro perto do local, responde ao processo em liberdade. As vítimas tinham 18 e 2 anos. Quando a ordem natural da vida é invertida, a dor parece ainda maior. De uma só vez, Dona Ivone perdeu a filha e o neto. O sofrimento da mãe do pequeno Enzo também é enorme. É muito difícil.
É muito difícil, a gente tem que tentar achar força, assim, não sei da onde, porque tem dias que eu acordo triste, outros dias eu acordo mais ou menos, hoje eu acordei revoltada. Então, é assim, amanhã eu já acordo mais na paz, então eu tô vivendo um dia após o outro, porque é complicado. A Bebel, ela era uma menina que ela era muito alegre, muito feliz, trabalhava, estudava, nunca me deu trabalho com nada, muito carinhosa. Tanto é que ela chegava em casa, a primeira coisa que ela fazia, se atirava na cama em cima de mim, falava pra ele, vai dormir na minha cama, hoje que eu vou dormir com a minha mãe. Era assim. Então, pra gente é muito difícil sobreviver com isso. É uma dor pra vida inteira, né? Toda essa angústia começou na tarde de 31 de outubro. A estudante Isabel Cristina Siqueira e o sobrinho Enzo Henrique estavam na Avenida Doutor Valdemar Leão, no Jabaquara, quando foram atingidos por este veículo. Segundo testemunhas, estava em alta velocidade. A tia do menino foi levada à Santa Casa de Santos, passou por cirurgia e chegou a ficar internada na UTI, mas não resistiu. O sobrinho morreu no local. Eu creio que ele foi bem sem vergonha nessa parte por não ter prestado socorro, por não ter procurado a gente depois. Ele poderia ter procurado no dia seguinte, família, fiquei com medo de procurar vocês, mas eu tô aqui, vocês estão precisando de alguma coisa. Ou a família dele também poderia ter nos procurado. Ninguém nos procurou. Até hoje, ninguém nos procurou. Essas imagens gravadas minutos depois são do circuito de monitoramento do posto de gasolina que fica na avenida onde tudo aconteceu. O motorista sai do automóvel, junto com o passageiro, aparentemente desesperado. Minutos depois, ele deixa o local. Após 9 dias, o adolescente prestou depoimento na Delegacia da Infância e da Juventude e foi liberado. A única coisa que a gente sabe é que ele está na rua, aproveitando a vida dele, né? E nós estamos aqui sofrendo a nossa dor e esperando uma justiça. Os familiares das vítimas não querem que o caso caia no esquecimento. No início de novembro, realizaram uma passeata que saiu do local do acidente até a praia, cobrando justiça. Eles planejam outras ações semelhantes, caso o motorista do veículo permaneça respondendo em liberdade. Vamos ver no ano que vem, se a gente também não tiver resposta em janeiro, pode ter certeza que a gente vai fazer sim outro protesto. Primeiro Natal sem eles. Meus filhos, a nossa família é muito unida, muito unida. A gente não fica um dia sem se falar, sem se ver todos os dias. Domingo, almoço da família. Então é difícil, gente, ficar falando. É um vazio que não vai ser preenchido. O adolescente que dirigia o veículo responde o processo em liberdade por 2 motivos. Primeiro, porque não foi preso em flagrante. Ele fugiu do local. Segundo, porque é menor de idade. O caso segue em segredo de justiça. É essa justiça que muitas vezes parece bem incoerente. E voltamos com os nossos convidados. Hoje estão comigo na bancada o dermatologista Antônio Dargan e o oncologista cirurgião André Perdicares. Hoje o nosso tema é câncer de pele. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. E eu já abro esse bloco dando espaço para a participação do telespectador. Pode pôr a pergunta na tela, por favor? É a Carla Dias de Santos. Nas unidades de saúde pública, as clínicas gerais conseguem identificar o câncer de pele e encaminhar o paciente? Os clínicos? Desde que examinem o paciente, né, com toda a dignidade, né, que o paciente merece, ou seja, ter o tempo suficiente para perguntar sobre seus antecedentes, para perguntar sobre suas queixas, para examinar o paciente, é possível. O grande problema hoje em dia que nós temos nas faculdades de medicina, são quase 300 no país, é que nós não sabemos o perfil do médico que nós queremos formar. Eu sou professor universitário e a gente conhece exatamente, né, passa para eles a necessidade ética, inclusive, de se postarem, né, diante do paciente, não apenas como médicos, mas como acolhedores. E, nesse sentido, o exame físico se torna bastante, desde que o indivíduo possa procurar, saber o que está procurando e achar. E aí encaminhar com referência. Doutor, um exame para que você possa fazer a análise, como a gente disse, até mesmo do ABCDF da pinta, não é
uma consulta rápida de 10 minutos? Não, certamente não, mesmo porque nós temos que examinar o paciente, a pele como o maior órgão do corpo, ela é extensa. Então nós temos que examinar o couro cabeludo, região palmar, plantar, regiões cobertas. Então nós temos que ter um tempo mínimo para que se faça essa avaliação completa, né? Não basta eu examinar só a parte exposta, onde não tem roupa, né? O paciente tem que se despir, nós temos que tirar o antecedente familiar, os antecedentes pessoais desse paciente, as outras doenças, as comorbidades, né, que acompanham. Então isso exige um tempo e muitas vezes os médicos, num pronto atendimento, num serviço público, têm uma demanda muito grande e isso inviabiliza uma consulta mais detalhada, né? E essa consulta mais detalhada, no fim da ponta da cadeia, se feita de maneira correta, poderia evitar que a patologia ficasse em grau mais elevado e, inclusive, gerando aquilo que tanto se busca, né, no serviço público, que é a economicidade. Existe um aforisma em oncologia a partir de um diagnóstico cada vez mais precoce ou a detecção antes da sintomatologia clínica que favorecem, certo? A cura do câncer. O câncer não é uma doença incurável. O câncer diagnosticado a tempo, nas crianças, por exemplo, hoje em dia nós temos mais de 80% de tratamentos eficazes levando à cura. E no ser adulto, até 60%. O grande problema é você investigar adequadamente. É o Sistema Único de Saúde, por exemplo, ou os convênios, estarem atentos em que a prevenção, muitas vezes, o real que você coloca na prevenção são os R$10 que você não gasta no tratamento. Sim. Por exemplo, pacientes com HIV, soropositivos, ou com HPV, são pacientes que poderão desenvolver lesões. O sistema imunológico, basicamente, hoje em dia, o que nos salva, não tão somente do câncer, mas de uma maneira geral, é o nosso sistema imunológico. À medida que esse sistema imunológico está agredido, certo? Está deprimido, muitas coisas começam a acontecer. Principalmente no sentido do desenvolvimento não apenas do câncer, mas de outras doenças. Tão né? sérias quanto, então, né? O aforisma, por favor, eu acho isso extremamente importante. Não só no câncer de pele, mas de uma maneira geral, de doenças em geral. O médico deve ser consultado. A minha pele é adequada para esse tipo de protetor, certo? Essa lesão aqui é uma lesão pré-cancerosa, ou é uma lesão que já está estabelecida. Então, isso é muito importante. E, ademais, a referência que o colega genérico, ou seja, o colega generalista, ele deve ter a humildade ou a ética de encaminhar corretamente, certo, o caso para o especialista, no caso o dermatologista ou oncologista, enfim. Isso deve ter sido feito com a máxima acurácia e eficácia. Doutor, quais são os tipos de cânceres mais comuns de pele, quando a gente fala em câncer de pele? Os não melanoma, certo? Nós temos o basocelular, que praticamente quase 80% de todos os tumores são basocelulares. São tumores que se apresentam muitas vezes com, inicialmente, uma vermelhidão no local, depois ele vai evoluindo, sob o ponto de vista tridimensional, vai formando uma alteração como se fosse um pequeno vulcãozinho e tal. Os espinos celulares são mais vegetantes, certo? O basocelular praticamente não dá nenhum gânglio à distância. O espino celular pode dar gânglios, certo? Ou seja, e se espalhar fundamentalmente pelo sistema linfático. Nós temos o famoso melanoma, que pode ser também não apenas uma pinta, mas nós temos o melanoma amelanótico, ou seja, aquele que não é uma pinta. Por isso que a consulta com o dermatologista, certo, inicialmente, é extremamente importante, porque ele vai identificar as lesões pré-cancerosas, as lesões que já estão estabelecidas, as lesões que já estão estabelecidas com evolução à distância, certo? E com isso, o encaminhamento, ou coisas que ele consegue fundamentalmente curar ou estabelecer no seu consultório, ou enviar, se a doença estiver mais avançada, para a oncologia de uma maneira geral. Doutor Antônio, desde 2014 a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza o Dezembro Laranja, com o foco justamente na conscientização, na detecção precoce, na prevenção. De lá para cá, tem havido uma maior adesão da população?
Tem sim, bem como nas outras campanhas, né, do Novembro Azul, Outubro Rosa, né, a Sociedade Brasileira lançou o Dezembro Laranja, e desde 2014, isso mesmo, e a cada ano vem aumentando a adesão, mesmo porque a divulgação na mídia, né, no Facebook, Instagram, isso ajuda bastante, né, então existe sim realmente Essa é uma ferramenta de conscientização que de repente políticas públicas não conseguem implementar, né? Porque faltam políticas públicas. A gente só vê falar de câncer de pele em dezembro, né? Com maior enfoque. Só que o câncer de pele ele tem que ser falado, assim como todos os outros tipos de cânceres, né? Falar de câncer é necessário para que a gente consiga o diagnóstico precoce, né? E a conscientização da população não vai de encontro tão somente na lesão em si, mas nos números que vão se aproximando de um número extremamente perigoso na nossa sociedade. Quando nós não temos números adequados, significa que nós não vamos ter políticas públicas adequadas, certo? Ou então um orçamento para aquilo. E eu acho que isso é bastante importante. A politização, certo? A consciência que nós devemos ter sobre o termo saúde. Saúde não é apenas, olha, a ausência. Saúde é um relativo estado de equilíbrio consigo, com os outros e com a natureza. Sim. E a prevenção, ela faz parte de um jogo. Esse jogo é um jogo extremamente importante que devemos ter a consciência de tudo. Não vamos esperar pelo governo. As sociedades, por exemplo, conforme o doutor Antônio comentou, eu acho extremamente importante, mas não apenas... certo? Começando agora na próxima quinta-feira, certo? Eu acho que o sol, certo? É o ano inteiro. É o ano inteiro. Nós vivemos num país tropical. Né? Exatamente. Então, e nós não somos mais os mesmos quando entramos pelaquela porta. Nós estamos em constante transformação. A cada 4 horas, uma camada de pele se vai, alimentando os ácaros que estão no chão. Certo? Então, a partir desse momento, essa conscientização é desde a escola fundamental, é desde o seio da família, certo? Até a vida adulta, certo? E com o envelhecimento, nós também temos o envelhecimento da nossa pele, certo? Vai diminuindo a refração, nós somos mais propensos a uma série de coisas. Então, eu acho que essa conscientização, como programas que você está fazendo, eu acho extremamente necessário. Doutor Antônio, ficar exposto a lâmpadas fluorescentes é perigoso? Sem proteção? Ou isso é mito? Então é assim, o grau de energia, né, de radiação eletromagnética que uma lâmpada fluorescente emite, ela é bem baixa. Agora, assim, se o pé direito, né, for baixo e o paciente se expõe diariamente... Está num escritório, muito por exemplo. Próximo, é conveniente que se use, mas... o risco é bastante baixo. É baixo. Bastante baixo. A gente tem mais uma pergunta. Pode pôr na tela, por favor? É o Ricardo Lira. Meu pai teve câncer de pele. Existe a possibilidade de que eu possa vir a ter também? Depende do câncer de pele, né? Porque note bem uma coisa, existem fatores causais e fatores de risco. Quando você fala em prevenção, você fala em aumento dos fatores de proteção e diminuição dos fatores de risco. Isso é prevenção primária. O fato do seu pai ter tido um tipo de câncer, que não foi explicado se era um melanoma ou não melanoma, certo? Não significa que você vai desenvolver. A relação ambiental, a relação da herança genética, certo? A sua alimentação, a forma com que você trata a sua pele, tudo isso é importante. São múltiplos fatores, não é apenas um fator. O câncer é uma cascata de eventos ao longo da nossa vida, certo? E como qualquer doença, ela se desenvolve sob riscos. E esses riscos dependem. Você fuma, você se alimenta adequadamente, você usa um sabonete adequado para a sua pele, você consulta o dermatologista com uma certa frequência. Enfim, uma série de fatores múltiplos que podem desencadear numa doença. E numa delas pode ser o câncer. Mas não tem nenhum significado do seu pai ter tido, se bem que você não colocou, certo, o tipo de tumor, mas o mais comum, geralmente, é o basocelular. Que não o mais agressivo é o melanoma? Nesse caso, sim.
mais agressivo é o melanoma. E é diretamente a exposição, às vezes brusca. Uma pessoa branquela, do interior, vem passar o nosso verão aqui. De repente recebe uma carga, certo, de radiação, e isso pode desenvolver coisas bastante sérias. Tá? E chegamos ao último bloco do programa. Foi aprovado em primeira votação na Câmara do Guarujá o projeto de lei do Executivo que prevê aumento de 3% para 5% da alíquota do imposto sobre atividades portuárias no Cais Santista, o ISS. A segunda votação está marcada para logo mais às 11 horas da manhã. O mesmo reajuste já foi aprovado na Câmara de Santos. E falta apenas um dia para o desligamento definitivo do sinal analógico na Baixada Santista. É preciso correr se até agora você não converteu o seu televisor para o sinal digital. É rápido e bem fácil. Explica pra gente, Márcio. A pessoa tem que ir até uma loja de aparelhos eletrônicos e adquirir o seu kit para fazer a instalação. O kit ele vem com o conversor, já o controle, juntamente com a fonte, os cabinhos para estar ligando na televisão e o kit da antena, que é o cabo coaxial e a antena espinha de peixe. Custa R$ 120 a R$ 150 esse kit numa loja de aparelhos eletrônicos. Vale lembrar também que o sinal digital não sintoniza automaticamente. É necessário fazer a busca de canais. Você aperta a tecla do menu e lá você aperta a tecla buscar canais e ele vai fazer tudo automaticamente. Com a conversão, você vai perceber que a imagem e o som vão ficar mais nítidos. Depois, é só aproveitar uma transmissão de qualidade. A gente pede para que as pessoas que assistem a TV ainda com azinho analógico, sinalizando que a TV ainda não está no digital, vá à procura do seu kit, ou se for beneficiário de programa social, tem direito a receber um gratuito. A Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a aderir ao sistema digital em 2010. Para que você tenha imagem e som em alta definição na sua casa, já investiu mais de R$6.300.000. Basta sintonizar o canal 52.1 para assistir nossa programação. 52.1, canal digital, e 513 da NET. E voltamos com os nossos convidados. Hoje o tema central é o câncer de pele. Estão comigo na bancada o dermatologista Antônio Dargan e o oncologista cirurgião André Perdicares. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde seguimos simultaneamente ao vivo. Eu abro esse bloco novamente com pergunta do telespectador. Pode pôr na tela, por favor? Jorge Eduardo de Itanhaém. Existe câncer de pele no couro cabeludo? Se sim, atinge apenas os calvos? Não. Os carecas? É dos carecas que elas gostam mais. Exato, eu sou casada com careca, hein? Existe câncer do couro cabeludo, existe... A pele é uma coisa extremamente complexa, certo? É claro que o cabelo protege, né? Mas isso não protege tanto quanto nas áreas expostas. O câncer ocorre mais nas áreas mais expostas, né? Mas na face, na fronte, certo? Os carecas têm câncer muitas vezes. Tem que se proteger. Óculos escuros, isso chapéu. Que eu ia perguntar. O óculos escuro, o óculos de sol, ele é de fato importante? Ele de fato ajuda? Claro, os óculos escuros eles vão filtrar, né, a radiação ultravioleta, vão proteger não só a pele ao redor dos olhos, mas a retina, né, a região macular da retina. Então, os chapéus de abas largas, né? Hoje nós temos tecidos incorporados com fatores anti-ultravioleta, né? Algumas empresas, se não me engano, a primeira foi na Austrália, que desenvolveu, e nós temos no Brasil algumas que representam, né? Que já tem, vamos dizer, o filtro solar incorporado ao tecido, então em chapéus, em camisetas, blusas, né? Então, todas essas proteções, esses acessórios são bastante importantes. E protegem. Protege. O problema é você utilizar de forma adequada. Exatamente. Tudo, certo? Né? E uma coisa, envelhecer não é adoecer,
certo? Você pode envelhecer com certo? Muita saúde, com muita qualidade saúde, de vida. Certo? Exercícios físicos, não fumar, boa alimentação, proteção. Manter a mente ocupada. Amor, certo? Amor a si, amor aos outros, respeito, dignidade. Eu acho que tudo isso faz parte, né? A doença é a ponta de um iceberg, vamos colocar assim, a ponta de um triângulo. Muitos fatores, certo? Políticos, geográficos, certo? Genéticos, enfim. Tudo pode contribuir para que uma doença possa se desenvolver. Questões ambientais, questões urbanas, questões políticas, certo? Eu digo, olha, eu nunca mais vou sentar numa mesa que se fala sobre prevenção de câncer que não tiver um político, um economista, porque o custo do câncer, é altíssimo. Certo? Não é apenas o custo emocional, exatamente. Certo? Do indivíduo em si. Quando você interna, por exemplo, nós estávamos até comentando com o Antônio antes, né? Quando você interna uma pessoa com câncer, você não está internando só aquela pessoa, está internando a família, está internando um contexto. É verdade. Certo? Eu acho que o câncer de pele, ele precisava ser realmente discutido com muito mais profundidade. A pele é, conforme já foi dito aqui, o maior órgão que nós temos, que nos possibilita estar em um ambiente hostil. E esse planeta é hostil. Ele oxida, certo? Ele resseca, certo? E ele pode, de uma certa forma, em determinadas regiões, ampliar a gama de doenças, certo? Ligadas, muitas vezes, à falta de informação, à falta de educação, a fatores culturais, certo? E, principalmente, à falta de ações públicas suficientes para o enfrentamento daquela doença. Com certeza. Doutor, o que é a queratose actínica? A queratose actínica é uma alteração celular que predispõe, ou ela é prévia ao início de um câncer de pele, né? E as pessoas de pele muito clara podem ter várias queratoses actínicas, por exemplo, no couro cabeludo, uma pessoa calva, na face, e elas devem ser abordadas corretamente, porque cada queratose que se representa por um espessamento, uma aspereza da pele, pode desenvolver um carcinoma espinocelular, por exemplo. Então, existem hoje tratamentos onde nós fazemos o tratamento de múltiplas lesões ao mesmo tempo. Então, até com coisas mais simples, uns peelings químicos, tem a terapia fotodinâmica, que ela é cara, mas extremamente eficaz. O laser de CO2, por exemplo, que é um laser ablativo eficaz também para o tratamento das queratoses, mas são lesões pré-cancerígenas. Exatamente. Doutor, quando a gente fala em tratamento do câncer de pele, a medicina evoluiu nesse sentido bastante? Evoluiu bastante. Eu digo às vezes que eu sou um animal em extinção como cirurgião tradicional, né? Aquele indivíduo que exorcizava o tumor. Hoje em dia, o que nós estamos fazendo? Cada vez mais a oncologia clínica está trabalhando dentro da célula, certo? Nós temos os anticorpos monoclonais, nós temos as terapias-alvo, certo? A célula, ela pode ser invadida por uma série de substâncias que, toda vez para a célula se dividir, certo? Para ela atingir uma fase adulta, ela tem o que nós chamamos de checkpoints, ou seja, ela chegou nesse ponto, a célula está indo bem, a divisão está indo bem, passa para outro ponto. Nós temos hoje, inclusive, medicação que checa se isso está acontecendo, tá? E que realmente possa controlar o desenvolvimento de um tumor. Então, nós evoluímos muito, evoluímos principalmente no entendimento melhor da evolução de um tumor, dos fatores, porque a célula tumoral, ela é uma célula autócrina, ela produz substâncias que agem sobre si mesma. Sim. É uma célula totalmente como nós. Quem está falando com vocês aqui é uma molécula. Certo? Com o nome de Dr. André. Deram um nome para a molécula, né? Mas, enfim, o sistema imunológico, ele está trabalhando, inclusive hoje, sendo melhor trabalhado, para que a gente possa valorizá-lo no sentido do combate do câncer. Então, nós temos muita coisa que hoje em dia nós estamos apresentando, não apenas coisas do nível da cirurgia, mas no nível da radioterapia, da quimioterapia e principalmente dos moduladores, certo, do sistema imunológico.
Eu acho que sempre que nós tivermos a possibilidade desse intercâmbio, desse diálogo entre especialistas, entre médicos generalistas, e principalmente vocês, certo, da mídia, eu acho isso extremamente importante, porque abre, certo, um leque para que a gente possa individualizar cada vez mais o tratamento do câncer. Falar do câncer é muito importante, né? Precisa quebrar essa barreira de que ter câncer, seja ele qual for, é uma sentença de morte, né? Muito pelo contrário, hoje a gente consegue um alto índice de cura quando a gente tem a detecção precoce. Isso já está comprovado. Uma coisa muito importante também, no caso da cirurgia, é você estabelecer as fronteiras do tumor, as margens de segurança. Nós temos alguns tipos de cirurgia micrográfica de Mohs, tá? O que você faz com que você possa retirar menos tecido sadio. Você vai retirando e o anatomopatologista vai dizendo, olha, a margem está livre ou a margem está comprometida, até chegar num ponto em que não tem mais tumor. Isso é demorado, certo? Hoje em dia você preconiza já uma margem pré-estabelecida e você faz a cirurgia. Margem de segurança, tratamento especializado, tratamento com acurácia científica, eu acho que isso em uma instituição especializada, certo, é o que deve estar na mente, certo? Muitas vezes o sistema, certo, não oferece isso. A gente tem que ter consciência de cidadania em saúde, certo, em educação, para exigir. O próximo ano nós temos uma eleição majoritária. Sim. Vamos discutir saúde? Vamos discutir segurança? Vamos discutir educação? Então, são essas as respostas que vocês devem perguntar. Sem dúvida, porque se a gente não questiona e se a gente não conhece, a gente vira refém do que está acontecendo. Exatamente. Né? Do que o nosso país tem vivido. Doutor Antônio, eu queria muito agradecer a tua participação. Eu queria que, antes de encerrar, o senhor deixasse um recado importante. Procurem o dermatologista, porque é a única maneira de fazer um diagnóstico precoce. Sem dúvida, a consulta ao especialista direciona, né, o paciente, tranquiliza o paciente. Nosso dever é, além de examinar de uma maneira decente, né, de uma maneira correta, orientar o paciente para que ele tenha aí uma vida mais tranquila, os seus familiares, né, ele saber a quanto tempo, de quanto em quanto tempo ele tem que voltar. Acho que essa orientação correta pode salvar uma vida, né? Então, o sol está aí, o verão está chegando, a vitamina D é muito importante. Eu acho que nós temos que usufruir, né, o que nós temos de bom na nossa região, mas não esquecendo que nós estamos num clima tropical, onde a incidência da radiação ela é muito alta. Então, temos que usar, né, com responsabilidade, com sabedoria, aproveitar o que nós temos de bom do sol, não é? Eu agradeço bastante o convite, é um prazer estar com vocês, um prazer enorme estar com o Dr. André Perdicares e sempre à disposição. Muito obrigada. Doutor André, muito obrigada também pela participação do senhor e pelas informações extremamente importantes que hoje nós levamos aos telespectadores. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e lembrando, nesse verão, aos tostadinhos, por favor, plantem uma árvore e adotem uma sombra. Obrigado. É isso aí. Plantem uma árvore e adotem uma sombra. Fica a dica. O Bom Dia Baixada também fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!